Você sabe que as mulheres falam mais que os homens? Sabem disso? Tem dúvida? As mulheres falam até 5 vezes mais que os homens. E por isso que elas vivem mais. A pesquisa provou, cientificamente. As mulheres falam 5 vezes mais que os homens e elas vivem mais que os homens. Daí eu concluí. Quando a Bíblia diz que no céu não se casa, não se dá um casamento, é porque vai ter mais mulher do que homem, então não tem como. Então, irmãos, falar faz parte do processo de salvação. Mas a Bíblia diz que a nossa qualidade no falar deve ser a mesma qualidade no ouvir. Às vezes nós estamos tão prontos para falar e nós muitas vezes não estamos prontos para ouvir. E no nosso relacionamento com Deus, nós precisamos falar, isso é oração, e nós precisamos ouvir, isso é oração, parar para ouvir a resposta de Deus. Você sabe, você já conhece bem aquela clássica expressão, quando se trata da oração, nós recebemos a resposta de Deus em 3 direções, de 3 formas: sim, não, espera um pouco. É assim que acontece conosco como pais. Às vezes os filhos pedem alguma coisa e nós dizemos não. Por exemplo, quando os filhos são pequenos, eles pegam um prego lá e querem colocar na tomada, né? E a gente diz o quê? Não. E ele chora, como se você estivesse fazendo algo. Não, eu queria ver o que tem naquele buraquinho, vou ficar ele lá, né? Só que muitas vezes nós não aceitamos a resposta não como resposta. E nós continuamos insistindo e pedindo para Deus, eu ainda vou pedir para Deus, e muitas vezes nós acabamos de usar de vãs repetições. Eu quero convidar você, abra a sua Bíblia, aqui está um texto bem conhecido da palavra de Deus, mas talvez você nunca tenha parado para analisar e entender por que muitas vezes você fala e parece que Deus não está te ouvindo, parece que os ouvidos de Deus estão tapados e parece que o seu clamor, como diz, né, não passa do teto, e você continua pedindo e insistindo e parece que Deus está sempre ocupado para te atender. E aqui a palavra de Deus nesta manhã vai dizer para você aonde está o erro. Será que está com Deus? Está muito ocupado? Que coloca o seu pedido lá atrás? Né? Ou será que o problema está comigo e com você? Nós vamos discorrer um pouquinho para nós entendermos isso aí. Mateus capítulo 7, versículo 7. Diz assim, ó. Veja que é afirmativo. Se você prestou atenção, eu fui bem enfático essa semana, dizendo para você, não tem como falar de maneira diferente. Eu sei que às vezes alguns falam assim, mas o pastor foi muito incisivo ali e de repente te machucou. Se te machucou, amém, glória a Deus. Isso indica que alguma coisa não estava legal aí, que precisa ser modificada, precisa ser consertada. Mas a Bíblia tem pontos assim, onde diz é assim e é assim. E tem que ser assim. E aqui diz assim, ó, Mateus 7, verso 7. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abri-se-vos-á. Ponto. A Bíblia está dizendo que se você pedir, o que é que diz lá a palavra? Você vai o quê? Você vai receber. Se você buscar, você vai o quê? Achar. E se você bater, a porta vai o quê? Se abrir. Por que você está pedindo e ainda não recebeu? E por que você está buscando e ainda não encontrou? E por que você está batendo e ainda a porta ainda não se abriu? Se a palavra está te prometendo que isso vai acontecer. Agora olha a sequência, diz assim, ó. Jesus está repetindo a mesma ideia, afirmando de maneira categórica, e ele diz assim, pois todo que pede o que? Recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á.
E aí ele dá um exemplo, se você ainda não entendeu, ele te dá um exemplo, ele diz assim: qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Qual o melhor presente que você já recebeu? Qual o presente que fez você ficar assim, extasiado? O que você pediu que Deus te deu mais do que você merecia? E eu quero dizer para você, eu propus no meu coração, quando eu aceitei o chamado de ser pastor, eu propus no meu coração dizer assim para Deus: eu jamais vou subir no púlpito para pregar algo que eu não queira para mim, ou algo que eu não esteja vivendo. Então tudo que eu procuro pregar, ou que eu preciso, ou que eu já estou o quê? Vivendo. Falei, não quero pregar algo que assim eu não acredito, que está longe da minha realidade e que nem acontece na minha vida. Mas irmãos, eu quero testemunhar para você e dizer assim para você: eu nasci num bairro onde cada flash, naquela época tinha as máquinas, né, que tiravam foto, né, aqueles flash, cada flash não era foto, era tiro. Eu fui criado num bairro muito pobre. Nós éramos pobres de marré, dó, si, lá sustenido, si bemol, o que tiver aí de nó. Nós éramos muito pobres. E foi lá naquele lugar que um dia eu me ajoelhei e falei para Deus assim: Senhor, eu tenho pedido que tu faças a tua vontade na minha vida. E eu quero que tu cumpras a tua vontade na minha vida. E enquanto eu estava orando, eu tinha 14 anos de idade. Enquanto eu estava orando, eu vi uma revista adventista. E na revista adventista, abri assim a revista adventista, e no meio da revista tinha uma propaganda assim, dizendo assim, ó: 100 vagas para alunos industriários. Naquela época chamava-se alunos industriários. Novo IAE, que hoje é o NASP, engenheiro, né? E naquela hora eu abri ali, coloquei meu dedo ali e disse assim: Senhor, de agora em diante não tem mais 100 vagas, tem apenas 99. Eu quero que o Senhor me dê uma destas vagas aqui. E eu creio que o Senhor vai me dar uma dessas vagas. E aí no ano seguinte, eu estava chegando no novo ano. E ali eu fiquei durante 10 anos da minha vida. Fiz o segundo grau, fiz a faculdade e comecei o meu ministério ali. E eu posso dizer para você com todas as letras que quando a Bíblia diz assim: pedir e dar-se-vos-á, isto é real. Isto não é utopia. Isso não é assim, Deus fala: eu vou analisar o seu pedido. E o problema talvez esteja no pedido. Mas eu vou mais um pouquinho além. O problema às vezes não está no pedido, o problema está no relacionamento. Qual relacionamento que você tem com Deus? Será que quando você pede algo para Deus, você pode confiar que se Deus disser não, esse é o melhor de Deus, e você vai aceitar o melhor de Deus? Há mais de um ano atrás a minha filha queria um iPhone. Ela falou: pai, se eu podia me dar um iPhone. Falei: ai. Vai meu bolso, né? Esse filho não tem, mas eu vou me esforçar, eu vou juntar o dinheiro e eu vou comprar um iPhone para você. Olha o que é relacionamento com Deus. A Bíblia diz que assim como nós estamos prontos a dar boas dádivas aos nossos filhos, Deus está pronto para nos dar o quê? Boas dádivas. Mas nós precisamos nos relacionar. A minha filha, ela confia em mim. Ela sabe que no tempo certo eu daria ela. Ela nunca ficou toda hora assim: ó, o senhor vai me dar aqui o iPhone, né? O senhor tem que me dar o iPhone. E eu também não ficava assim com ela: ó, se você não me der as coisas certinhas, eu não vou te dar o iPhone, não, né? Tranquilamente, ela pediu. Aí de vez em quando ela falava assim: ô pai, agora saiu o iPhone tal e tal e tal.
Só. Eu falava, filho, tá bom. Aí outro dia, passou um pouco, aí eu disse, olha, quando você fizer 12 anos, eu vou te dar um iPhone de presente. Eu estou juntando a grana, vou me esforçar e vou te dar um iPhone de presente. Ela falou, tá. Ela contou para todo mundo que ganharia o iPhone com 12 anos. Né? As amigas dela, olha, vou ganhar um iPhone de presente quando eu fizer 12 anos. Mas quando estava aproximando os 12 anos, eu fui contar o dinheiro, não tinha dinheiro. E faltando alguns dias para o aniversário dela, eu chamei ela e disse assim, filha, o pai não vai conseguir te dar o iPhone no dia do seu aniversário. Você acha que ela me chutou, gritou, mas o senhor prometeu, você não podia dar, porque... Não tem filho que faz isso com o pai. Sabe por quê? Porque não conhece o pai, porque não confia no pai, porque não tem relacionamento com o pai. Ela simplesmente falou, tá bom, pai, mas o senhor vai me dar o iPhone. Vou. Você agora. Mas eu fiquei com tanta dó dela, né? E olha, se nós como pais temos esse, né? Imagine Deus. Eu não tinha os recursos suficientes, mas eu queria muito. Eu lembro que eu gastei um dia inteiro em Londrina. Fui de bis lá em Londrina, e fui numa loja, e fui em outra, para ver que condições iria fazer aquilo ali. E se eu podia comprar no cartão. E eu fui no outro shopping, fui sem falar para ela. Aí procurei. E cheguei numa loja, até fechei o negócio. Mas assim como ela queria a dádiva e eu estava me relacionando com ela, eu também precisava me relacionar com Deus e dizer, Senhor, quando compro, onde compro, qual que é o melhor, me diga aí. E eu falando com Deus. E eu cheguei numa loja, e eu não tinha certeza que eu deveria comprar ali, mas eu queria tanto fazer a vontade dela e tal. E aí eu fechei o negócio. Mas Deus disse assim, não compra. Né? Era 3.000 e lá vai cacetada. Dividido em suaves. Suaves para eles. Quando chega no final do mês, você vai bater lá. Peso, né? De maneira que eu cheguei a ligar para ela e falei, filho, eu estou vendo aqui um iPhone 4S, 16 GB, o que você acha? Tá bom, pai, pode comprar e tal. Aí eu falei, tá, eu vou ver aqui. Mas aí Deus disse assim para mim, não compra. E aí eu cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, ela estava toda feliz. Quando ela viu a garagem do portão se abrir, ela veio, porque ali saiu o quê? O seu iPhone. E aí quando ela veio, ela falou, ei pai, você comprou? Aí eu falei, filha, eu senti Deus dizendo assim, que não era para comprar. Você não vai ficar chateado? Não pai, tá bom, mas você vai me dar o iPhone, né? Ela só queria ter a certeza de que a promessa que eu fiz para ela iria se cumprir. Quando Deus se relaciona conosco, a gente pode até lembrar para Ele, o Senhor me prometeu, mas Ele quer que nós tenhamos a certeza de que a promessa vai o quê? Vai se cumprir. E aí então passou mais uns 4 meses, e aí eu fui lá no exterior, né? Fui lá no Paraguai, nós tivemos e eu falei, agora eu ouvi a voz de Deus. Mas eu comprei o original, não foi eu. Os falsificados é R$500, R$300. Mas eu comprei, consegui comprar. Paguei, não a metade do preço, você não consegue, né? Desse original. Mas paguei R$1.970. E eu fui contar o dinheiro que eu tinha juntado durante um ano. E lá estava 1.950. Faltava 20. Como um bom mineiro, pedi um desconto. E Deus foi lá e tocou o coração do homem. E aí eu comprei o top de linha para ela. E trouxe dourado, 32 GB. iPhone 5, 5S. E aí quando eu cheguei, ela,
Ai, pai, obrigado e tal. E aí as amigas e tudo. E hoje você entra lá no Facebook, Mariana Bernardini. Tá lá, você lá tira uma foto. Pedir e dar o quê? Se você buscar, se você que é mau, que tem natureza egoísta, avarenta, está pronto para dar boas coisas, imagine o quê? Vosso Pai Celestial. Qual é a condição para nós recebermos as bênçãos de Deus? Ele está dizendo, se você pedir, você vai receber. Se você buscar, sabe onde está o problema, irmãos? Nós gostamos só de pedir. Eu já vi gente que pede. Aí você diz assim, e você está buscando? Não. A palavra diz, buscar-me-eis e me achareis quando? Nós só queremos Deus. Só queremos. E nós só pedimos. Nós só queremos. Você sabe qual é o nosso problema? Falta de relacionamento diário com Deus. Deus sabe que você só quer usá-lo. Você só quer usar a Deus. Mas uma pergunta para você. Quantos aqui trouxeram um guarda-chuva? Tem algum guarda-chuva em nosso meio? Tem um. Está lá no carro. 2, está no carro. 3, mas se está no carro é porque já fica no carro ou porque você trouxe ele? Fica no carro. Já fica lá, então não vai. O da senhora já fica no carro também? O senhor carrega sempre. Lá na bolsa. Carrega. Quem mais trouxe tem um guarda-chuva também? Lá no fundo tem outro que tem lá. Com certeza quem carrega o guarda-chuva é porque sempre pode dar uma chuvinha. E aqui em Santa Catarina eu vi que o negócio é meio assim, né? Você pensa, vou para a praia. Não. Mas mais de 90% aqui não trouxe guarda-chuva. Por que você trouxe guarda-chuva? Por quê? Olha, porque tem sol, porque não vai chover. Para ter um guarda-chuva. Só um louco pode dar guarda-chuva? Ah, não é louca, Louco de contente. Louco de contente. A irmã usa carro do sol para não ter câncer de pele, tá certo? Meu sogro morreu de câncer de pele. Sabe o que nós fazemos com Deus? A gente só usa Deus igual a gente usa o quê? Você sabe onde está seu guarda-chuva lá na sua casa? Alguns nem sabem onde está o danado. Está enfiado embaixo de alguma coisa, todo empoeirado. E aí quando a tempestade vem, quando você vê que vai formar a chuva, aí você busca o guarda-chuva. Aí você usa o guarda-chuva. Só que quando a tempestade passa, quando a chuva acaba, você enrola o guarda-chuva e faz o quê? E guarda. Alguns fazem assim com Deus. Só usa Deus quando vem o quê? Tempestade. Já viu aqueles cristãos 6 horas? Aqueles 6 horas lá para mim. Está sempre pedindo para todo mundo orar. E quando pede, eu sempre digo assim, irmão, e você está orando? Ah, não. Seja sincero, você está orando, você está pedindo para as pessoas orarem. Mas você mesmo está orando? Não. Muita gente não tem relacionamento com Deus. Por isso que o que Deus profetizou para a sua vida, a bênção que Deus determinou para a sua vida, para a minha vida, não vai acontecer enquanto nós não nos relacionarmos com Deus e pararmos de manipular a Deus e usar a Deus como se Ele fosse uma marionete para nos atender quando nós queremos, do jeito que queremos e a hora que queremos. A palavra é profética, ela é real. Deus quer. Deus tem tanta coisa para a sua vida. Lá em Salmo 139 diz assim: quando eu e você estavam sendo concebidos no ventre da nossa mãe, Deus escreveu uma história de sucesso, uma história de vitória. E a palavra diz assim: Ele contou cada um dos nossos dias e determinou cada um deles. Só dias de sol e de bênçãos. Mas nós precisamos nos relacionar com Deus. Nós precisamos ter comunhão, intimidade com Deus. Nós precisamos falar, mas nós precisamos também o quê?
ouvir a Deus. Nós precisamos melhorar o nosso relacionamento com Deus. A palavra diz que Deus está nos observando a todo momento. Nem eu, nem você podemos fugir de Deus. Se nós continuarmos fugindo de Deus aqui, um dia nós teremos que estar com Ele cara a cara. E a Bíblia diz que vai ser decisivo. Ou é vida eterna ou é morte eterna. Se você não consegue se relacionar com Deus hoje, se você não quer estar na presença de Deus hoje, como que você vai querer continuar com Deus depois? Aqui está o casal aqui. Será que um dia eles dois decidiram casar e casar? Ou ficavam observando um ao outro primeiro? Deixa eu ver. É assim. Aí daqui a pouco vem. Aí começaram a conversar e tal. Você já parou para pensar, se eu escolhesse? Levanta a mão aí, uma moça solteira. Deixa eu ver uma moça solteira que não tem namorado. Tem uma que levantou as duas lá no fundo. Louvado seja Deus. Se eu pegasse aquela moça que levantou as duas mãos, profetizar que o Senhor te deu um bom varão. Agora um rapaz solteiro que não tem namorada e nem perspectiva. Cadê? Então os outros, tá todo mundo aí, né? Aqui no canal tem o barbudo, olha lá, o barbudo tem a já que eu pegasse aquele rapaz e aquela moça e trouxesse, vocês vão casar. Daria certo o casamento? Colocar e desse uma casa bem bonita, um carro na garagem e salário e tal. Podia ter tudo, mas se os dois não têm relacionamento, o casamento daria certo? Meu querido, a sua convivência com Deus não vai dar certo se Deus te der carro, se Deus te der casa, se Deus te der um bom emprego. Você vai continuar sendo sempre o quê? Egoísta. Você viu o exemplo do Trabalho Verde? Jó, quando perdeu todas as coisas, ele tinha um relacionamento com Deus e tudo que ele perdeu foi considerado como, igual diz o apóstolo, como refúgio, como nada. Ele simplesmente disse assim: Deus deu e Deus o quê? Tirou. Ele sabe o que faz. O que importa é que eu vou continuar o quê? Me relacionando o quê? Com Ele. Eu vou continuar confiando nas promessas dele. Já viu quanta mulher se separa do marido quando descobre que tem que estar assim, ó, estão andando na ponta do pé, o salto já quebrou, mas ele não desce o calcanhar, ele faz de conta que ele tem. Aí de repente ele diz: pastor, esse tempo atrás o irmão falou para mim: pastor, minha esposa não sabe, mas a casa já está penhorada no banco. E ela continua no shopping chique, a casa minha chique, carrega a bolsa assim, né? Então continua lá no shopping. Só que a casa já está penhorada no banco, já peguei os últimos recursos. A minha empresa está, ó, no vermelho. Eu estou com medo, pastor, estou com muito medo. Quero que o senhor vá lá conversar com ela. Eu cheguei lá para conversar com a irmã. Irmã, a senhora está feliz? Eu estou muito feliz, tenho uma casa. Eu pensava comigo: tinha. Tenho um bom salário? Tinha. Meu marido tem uma empresa muito boa? Não. E aí ela disse: uma família maravilhosa, o que eu vou esperar, né, meu bem? E segurando a mãozinha dele e alisando. E ele estava ali. Aí eu falei: irmã, seu marido não teve coragem de dizer para você, e eu vim aqui, né? Sempre só que o pastor tem apostado lá. E eu vim dizer para a senhora: irmã, que Deus é muito bom. Ele vai cuidar de você. E a igreja vai dar uma cesta básica, né? Senhora, Deus é muito bom. A senhora acredita que Deus é poderoso? Creio, pastor. A senhora acredita que Deus pode todas as coisas? Creio. Então, seu marido é um homem batalhador e tal, mas ele fez alguns negócios que ele achava que ia dar certo, e esses negócios não dão. Aí, quando eu fui falando, a mãozinha dela já saiu de cima da dele.
Ela já cruzou o braço. E quando a pessoa cruza o braço numa conversa séria, é que ela está na defensiva, de acordo com a psicologia. A gente estuda um pouquinho, né? Quando ela cruza o braço, ela está na defensiva e ela está pronta para o ataque. E ela cruzou o braço. E aí ela suspirou fundo. E quando eu terminei de descrever tudo a ação, tudo o que estava acontecendo, ela disse assim, olhou para ele e falou assim, agora eu vou te deixar. Ela disse em todas as palavras. Ela disse, eu sempre falei para você, mas agora eu vou te deixar. E aquele homem de 1,90 m caiu em lágrimas e começou a dizer para ela, mas você não pode fazer isso comigo, é agora que eu preciso mais de você. Ela falou, não, agora eu vou te deixar. Aí eu disse para ele, sai, deixa comigo agora, né? Falei, meu irmão, vai lá tomar uma aguinha lá, vai lá, deixa aqui com ela. E aí eu comecei a conversar com ela. E aí, gente, tem hora que vocês nem queiram conversar comigo. Eu falei, olha para mim, a senhora casou com ele por causa do dinheiro? A senhora casou com ele por causa dos bens materiais? A senhora casou com ele porque ele era bonito? 35 anos vocês estão juntos. A senhora não tem relacionamento com o seu esposo o suficiente para ter humildade de recomeçar, morar numa casa simples, dar estrutura para o seu esposo. E foi. Deus me usou com sabedoria, o Espírito Santo pôs fogo dentro de mim. E no final eu disse para ela, olha se o pastor tem autoridade para dizer isso, você não vai abandoná-lo agora. Eu perguntei para ela, você não vai abandonar, porque ele te sustentou todos esses anos e fez tudo o que você queria. E quem sabe por ele fazer tudo o que você queria, que ele chegou aonde? Ele chegou. Porque o salto dele já estava quebrado, ó, há muito tempo. Mas o calcanhar não tinha. Qual é o seu orgulho? Aonde está você? Você está usando Deus. É quando você perde um pouquinho a saúde, quando você perde um pouquinho dos bens, quando você perde um ente querido, quando você perde uma oportunidade na vida, você vira as costas para Deus. Não foi Deus que te abandonou. Porque você não tem o quê? Relacionamento. Quem tem relacionamento com Deus vai dizer, como Jó, ainda que ele me mate, não negarei. Nele eu vou confiar e nele eu vou esperar. Eu vou continuar com ele. Sabe por quê? Porque esse Deus é um Deus grandioso. Você quer ver a grandiosidade deste Deus? Isaías capítulo 40. E nós vamos nos ater um pouquinho em Isaías, porque Isaías foi um profeta que, embora passou por muitas dificuldades, ele fez uma descrição de Deus assim fantástica. E aqui em Isaías no capítulo 40, Isaías ajuda a nos lembrar quem é Deus. E ele faz até em forma de indagações, de perguntas, e ele diz assim, ó, Isaías 40, no verso 21, ele diz assim, é o próprio Deus dizendo, acaso não sabeis, porventura não ouvis, não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele que reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se seca. Quando o sopro passa por eles, uma tempestade os leva como palha. E aí Deus faz uma pergunta para mim e para você, a partir do verso 25. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só venha faltar. E aí então ele se dirige novamente a nós, e ele diz,
Por que, pois, dizes, ó Jacó? Ou por que, pois, dizes, ó Emanuel, ó Joel, ó José, ó Maria, ó Sandra? Por que você diz no seu coração, Roberto, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? E aí ele diz, não sabes, não ouvistes? Eu gosto dessa parte, irmãos, que o eterno Deus, ele é eterno, o Senhor, o Criador dos fins da terra, o que acontece? Não se cansa e nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Eu e você não podemos conceber quais são as coisas grandiosas, os planos maravilhosos que Deus tem para nós. E aí no verso 29 diz assim: ele faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. E aqui está o segredo, o grande segredo. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aquele dia aquela mulher entendeu que ela não tinha relacionamento com seu marido, ela estava com ele mais por interesse do que pelas virtudes que ele tinha. Graças a Deus, não foi por mim, não. Deus apenas me usou. Graças a Deus, depois eu falei para ela, ele vai voltar aqui, eu vou chamar. E você vai pedir perdão pela palavra que você falou, e você vai dizer para ele, eu vou estar com você, não importa aonde, se morando embaixo de uma ponte, se numa tapera. Eu prometi estar com você em todos os momentos, e com você eu vou estar em todos os momentos. E Deus vai erguer vocês. E aí eu chamei ele e ela com lágrimas, chorando, falou para ele, me perdoa. O diabo cegou o quê? Os meus olhos, para tirar de dentro do meu coração o sentimento que Deus colocou o dia que nós dois, os dois nasceram no berço da igreja. O dia que nós dois fomos unidos diante do altar do Senhor. Relacionamento. Graças a Deus o tempo se passou. Ele conseguiu erguer. E hoje eles continuam felizes, olhando firmemente para aquele que é o autor e o consumador da nossa vida. Irmãos, aqui Deus está dizendo, se você puder contar as estrelas, se você puder saber quantas estrelas tem, cada estrela tem um nome, e Deus chama cada uma pelo seu nome exato, nenhuma vem a faltar, sem que eles saibam o nome. A palavra, o próprio Cristo diz que nem um fio de cabelo, estão todos contados, cai da sua cabeça sem que Deus o quê? Sabe. E aqui quem é careca né, sabe, né? Um fio faz muita diferença, né? Quem tem muito cabelo, cai lá, você sabe. Para quem é careca, às vezes tem só 6 fios na cabeça. É um dilema para arrumar o cabelo de manhã com esses 6 fios, se põe do lado direito ou esquerdo, se põe para trás. E tem dia que até resolve, hoje vai bagunçado mesmo. Até os fios de cabelo da sua cabeça estão contados. Que você acha insignificante, mas para Deus não o é. Eu e você precisamos afinar o nosso relacionamento com Deus. Por isso precisamos falar. Precisamos. Mas precisamos o quê? Ouvir. Ouvir quando Deus diz que não vai por ele. Não compra agora. Não é assim. Esse relacionamento não está do jeito que não está. Ah, Senhor, então. Lembra que nós falamos na semana de Sansão? Ó, é essa que agrada a Deus mesmo? Os meus olhos. Somente no relacionamento afinado com Deus nós vamos saber qual é o melhor de Deus para nós. Por isso que ele diz aqui, faz forte ao cansado, multiplica as forças aos que não têm mais nenhum vigor. Você pode estar lá no fundo, como diz um amigo meu, você pode estar só o pó da bactéria. Deus te ama. Você pode ser o próximo do subnado do sub-zero. Deus te ama. O diabo pode tentar te acusar e dizer, você não é mais nada, acabou. Você vai dizer, tudo posso. Aqui? Eu posso. Porque ele desceu por mim lá na cruz.
Ele triunfou por mim, eu consigo. Meus queridos, é que a Bíblia diz assim: os que esperam no Senhor. Muitas vezes nós não sabemos o que esperar. A gente quer naquela hora. Eu dei o exemplo aqui da minha filha. Ela sabe que eu amo. Nós temos um bom relacionamento. Ela sabe como eu tenho cuidado dela. Por isso que ela espera. Eles esperam. Não existe. Porque eles sabem que eu estou sempre pronto a dar o quê? Boas coisas. Só que eu gosto dessa parte de Isaías, porque Isaías diz assim, olha o verso 31. Aqueles que esperam no Senhor, ele diz, renova as suas forças. E ele diz assim, sobe como asas de águia. Se você perguntar para mim qual que é a ave que eu acho mais fantástica, né? Eu acho a águia. Se perguntar qual é o animal, o tigre. Se eu pudesse ter um tigre, né? Mas na Nova Terra a gente vai poder ter, né? A águia. Você sabe que as aves, não sei se todos, eu não sou biólogo, se tiver algum biólogo aí, lembre-se que eu sou pastor. Você sabe que as aves, elas têm, no finalzinho ali da cauda ali, elas têm um biquinho assim, de onde sai um azeite impermeabilizante. Então, quando vai estar formando chuva, o tempo está se fechando, e elas sabem disso, elas tiram dali aquele azeite e vai passando nas penas, né? E quando eu era criança eu estava preocupado, vi um passarinho lá no fio, eu dizia, coitadinho, está se molhando. Mas ele não está se molhando, ele está impermeabilizado. Ele está lá, a água está passando por ele, mas não está indo do corpo dele. Eu não sei se a águia tem, não fiz essa pesquisa, mas eu sei que quando Deus compara a nossa esperança nele, a nossa confiança nele como de uma águia, eu sei que a águia, quando ela vê que está formando chuva, ela reúne forças e ela bate asas e ela alça voo e ela, mais que ela pode, e ela ultrapassa o quê? As nuvens. E aí lembra que a gente cantava aquele hino? Planando na amplidão do Espírito de Deus, no poder do... Ela fica lá em cima, planando. A águia sabe, embora a tempestade está aí, depois das nuvens o sol nunca deixa de brilhar. Por isso que ele diz assim, os que esperam no Senhor renova suas forças, sobe como asas de águia. E aí ela fica lá, eu posso imaginar a águia de vez em quando, né, enfia a cabecinha, chovendo aí, eu fico aqui. E aí quando passa a tempestade, ela volta para o seu habitat natural. Quando vem um momento difícil, Deus está dizendo assim, reúna as suas forças, os frangalhos, o que sobrou, e fique diante do sol da justiça que é Cristo Jesus. Não saia dali, até que a tempestade o quê? Passe, para você voltar para o seu habitat natural. Para onde você vai quando as coisas não estão bem? Porque em vez de você atravessar a sua rua e contar a sua vida para o vizinho, para ela ficar sabendo e doidinha ali já na hora que você sair para contar para a metade da rua. Porque em vez de você gastar uma hora lá com a vizinha, uma hora no telefone com sua mãe, uma hora no telefone com seu amigo, é importante falar para alguém? É. Mas por que você não reúne as suas forças e vai diante do sol da justiça e derrame a sua alma e fale com ele e permita que ele fale com você por meio da sua palavra, esteja com os ouvidos atentos para ouvir a sua voz. Deus quer se relacionar conosco, Deus quer fazer a obra em nós, mas nós precisamos permitir. No Salmo 91, volta um pouquinho aí, no Salmo 91, nós encontramos aqui a promessa de Deus. Salmo 91 é um salmo que, quando a gente era criança, minha mãe dizia que a gente tinha que decorar os salmos, então você tinha que decorar pelo menos 5 salmos. E um dos salmos que todos nós decoramos foi o Salmo 91. E aqui diz assim, no verso 15, ó, o último verso, diz assim, ó, ele me invocará, preste atenção, é uma promessa, ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei.
saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei o quê? Deus está dizendo, se você invocar, ele vai te responder. Agora, lá no verso 2, ele diz assim, ó, quem é que faz isso? Quem consegue isso? O verso 2 diz assim, diz ao Senhor, aquele que diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. E lá no versículo 9, pois dissestes, o Senhor é o meu refúgio, fizestes do Altíssimo a tua ou a tua habitação. Meu irmão, eu gostaria que você saísse daqui desta manhã na certeza de que o Deus que eu e você servimos não é um Deus pequenino. O Deus que você e eu servimos é um Deus onipotente, é um Deus poderoso. E eu quero deixar 5 conselhos para você no final desta mensagem. Primeiro conselho: melhore a qualidade do seu tempo com Deus. Eu tenho feito propósito na minha vida, por isso que eu digo assim, eu não quero pregar aquilo que eu não vivo. E tem coisas que eu digo assim, só quando eu estiver vivendo pelo menos um ano, quando eu tiver um hábito formado, eu vou falar de pouco. Mas eu já tenho alguns hábitos que eu consegui formar e não foi fácil. E todos os dias eu sou tentado a não fazer. Mas eu fiz um propósito com Deus de passar 2 horas com Deus. Não atendo telefone, não atendo nada. Ficar 2 horas na presença de Deus. E como é bom você passar 2 horas na presença de Deus. Talvez você não consiga passar 2 horas, mas você pode passar o quê? Começa com 20 minutos. Melhore a sua qualidade de tempo com Deus. Eu fico pensando, as pessoas dão um jeito para tudo, não? Eu não tenho nada contra quem assiste jogo de futebol. E não é pecado também assistir jogo de futebol, viu? Mas no jogo do Brasil, bem no dia lá, na terça-feira, teve um jogo do Brasil. E a associação marcou uma reunião. Até a gente pensou, a associação quer que ninguém assista o jogo, né? Marcou bem, né? E nós fomos no jogo. E um pastor amigo meu... Na reunião. Na reunião. Ah, nossa. Você vai achar que eu fui lá no estádio. Acabei voando. E nós fomos para a associação. E o pastor amigo meu que me levou, a esposa dele está grávida. E aí quando nós chegamos lá, a reunião foi até o meio-dia, porque aí quem quisesse ir embora e tal. E nós somos os que moramos mais longe. Ele era que morava mais longe e tal, eu estava com ele. E a esposa ele deixou lá na cidade, foi ali fazer umas compras e tal, deixou ela lá 7h30 da manhã, aí ele viu que não daria para assistir o jogo, né? Que o jogo ia estar acontecendo no trajeto nosso. Aí ele disse assim, você não quer assistir o jogo? Eu falei, olha, querer eu não quero, porque eu vou voltar para casa. Mas se você quiser, para mim não tem problema. Né? Você fica? Fica, não tem problema. Olha, está tranquilo. Tá. Aí ele falou, eu vou ligar para a minha esposa. Olha como que ele falou com ela. Meu bem, tá. E aí? Eu senti que lá ela perguntou para ele, você já está vindo? Ela falou, ele falou, então, eu vou atrasar um pouquinho, porque o pastor Márcio quer assistir muito o jogo. Gritei alto, eu falei, eu não, estou cooperando, porque como ele era meu cicerone, se eu falasse assim, não, eu quero ir embora, eu queria me levar embora, a associação está pagando combustível para ele me trazer. E ele falou para ele, então, o pastor quer muito assistir o jogo com mais 3 pastores que vai se reunir na casa de um pastor aí. Falei, seu malandro, hein? E ela muito bondosa, deixou ele assistir e tal. A hora que nós passaríamos lá para pregar a esposa dele, que ele deixou 7h30, ela está grávida. Ela está grávida de 6, 7 meses. A hora que nós passaríamos lá, seria por volta de umas 3h30. Você sabe que horas nós passamos? Quase 8 horas da noite. E ainda choveu, deu uma esfriada, e ela estava esperando ele lá, arranjou um lugar lá para esperar ele.
Eu disse para vocês e torno a repetir. Eu não deixo que o jogo, assistir o jogo, torcer pelo time de futebol, não deixo nenhum pecado nisso. Mas a Bíblia diz que aonde estiver o seu coração, aí está o quê? O teu tesouro. Por isso Jesus disse assim, se tem algo que afeta a sua visão, arranca os olhos e joga fora. Mas não é seu olho físico. É aquilo que você põe muitos olhos, joga fora. Se algo que você, a boca, arranca aquilo e joga fora. Aí eu fiquei pensando, será que se aquele pastor, se um irmão lá dissesse assim para ele, pastor, o senhor poderia ficar comigo 2 horas em oração? Minha mãe está na UTI, eu queria que o senhor ficasse aqui em oração, ajudando-me a clamar a Deus pela recuperação da saúde da minha mãe. O que aquele pastor falaria? Tranquilamente, não posso, a minha esposa está grávida, ela está me esperando. Irmãos, a gente pensa que Deus é o quê? Bobo. É a hora que Deus vai te testar, se você fecharia a sua empresa e pararia na hora, igual você parou no jogo do Brasil, para você se dedicar a Deus. É isso que Deus fica olhando. Qual é o tipo de devoção que você tem a Ele? Não é lá o jogo em si, é a prioridade. Eu já vi gente que assistiu o jornal todo dia, naquele mesmo horário. E aí quando você pergunta, você estudou a lição? Ah, eu não tive tempo. Eu fui numa cidade, né, no final do ano, e preguei na igreja. Aí chegou no final, a irmã falou assim, ó pastor, o senhor pode me conversar comigo no final? Eu falei, posso. Ela falou, por que o nosso pastor não para conversar? E eu gosto de defender os pastores, né? Eu falei, não, talvez o pastor tenha alguma coisa. Ela falou, não pastor, na quarta-feira ele não para porque ele tem que assistir o jogo. Aí eu falei, não, a senhora está de brincadeira. E o pastor de Lefe, meu amigo. Aí ela falou assim, pastor, quando termina, olha, a gente olha assim, ó, quando dá 8:55, ele está terminando. Às vezes ele está naquela ênfase, a gente pensa assim, ele vai um pouquinho mais, a gente está comendo a palavra e pensa, ele vai dar um pouquinho mais de alimento para nós. Mas ele olha assim, vê 8:55, ele já faz uma conclusão. E ele despede ali e tal, e ele não fala com ninguém, sempre entra no carro, porque toda quarta tem o quê? Jogo. Aí eu falei, não, a senhora está com brincadeira, eu vou falar com o pastor. Eu liguei para ele. Falei, rapaz, tem um membro lá do seu distrito lá, e ela falou assim, eu fiquei preocupado. Falei, não fico mesmo, não. Não, chato, enchendo. Eu não acredito. Não fico, eu digo teu jogo, e eu... Meu filho, você não pode fazer isso. Essa mulher liga na sua sessão, você está porrado. E Deus vai carimbar ainda a sua porradeira. Você assinou um termo que você é pastor há quanto tempo? 48 horas, né? 24 horas. Você sabia que se você ligar para o pastor Exum 3 horas da madrugada para ele só casa orar com você, ele tem que ir? Jeitinho de ir outro dia. Pastor, eu não tá. Perdi o almoço hoje. Eu vou almoçar hoje na casa dele. Jejum. Mas eu digo assim, por exemplo, lógico que a gente vai dar um jeitinho e falar, irmão, 3 horas da manhã, eu vou orar aqui com você, amanhã cedo eu estou aí para te atender. Mas o pastor, eles não sabem disso. O pastor, ele está para cuidar das ovelhas em todo o tempo. Deus quer se relacionar com você em todo o tempo. Faz uma análise de você que assistiu aí todos os jogos e foi lá, sentou, pôs bandeirinha e tal, e ajeitou a casa e recebeu as pessoas. E de vez em quando o pastor fala, irmã, abre a sua casa para a comunidade de amor. Ah, minha casa não, que é muito pequena, mas no dia do jogo do Brasil aquilo estava num tipo de jogo. Deus está olhando, irmão. Você não está querendo ter relacionamento com Ele. Para assistir o jogo do Brasil, você convidou toda a sua parentagem. E aí, quando é para uma coisa espiritual, meus parentes não gostam de. Não, você convidou. Não é você que vai fazer a obra, é o Espírito Santo. Se você tiver relacionamento com Deus, você vai fazer as coisas de Deus, no tempo de Deus, do jeito de Deus. Um dia nós iremos ao céu.
E nós passaremos tempo integral com Deus. Se nós não passarmos tempo hoje aqui com Deus, esqueça o céu. Segundo conselho, forme novos hábitos espirituais. Pratique a palavra. Não adianta. Terceiro, pratique a palavra. Não adianta. Está aí, mas não fica com o eu acho. Fique com assim diz o Senhor. Quarto conselho, testemunhe do que Deus tem feito na sua vida. Testemunhe, fale da grandiosidade deste Deus. E o último, nunca duvide da presença de Deus em todos os momentos da sua vida. Nunca duvide. Deus estará sempre presente na sua vida. E eu quero concluir fazendo um apelo para você. O irmão conseguiu meu hino? Conseguiu? Não? Já está ali? Oxe, que pouco rápido, mudativo, né? Será que vai estar no meu tom? Você entra, você é daquele.